Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos verificar como determinar se uma reação é uma reação redox. Inicialmente, a palavra oxidação ela foi usada para designar uma reação com oxigênio. No entanto, hoje em dia, a gente usa o conceito de NOx para poder fazer essa classificação. Alterações no NOx permite classificar se uma reação é ou não redox. Se o NOx de uma espécie, antes como reagente, muda depois quando ela vira produto, então a gente vai ver que isso nos permite classificar essa reação como redox. Então, portanto, para saber se uma reação é ou não redox, a gente primeiro precisa verificar o NOx de cada uma das espécies para poder fazer essa identificação. Oxidação. Classificamos um processo como de oxidação quando uma espécie qualquer, íon ou átomo, ela tem um aumento no seu NOx durante a reação. O que significa? Se como reagente ela tinha um NOx, a hora que ela se transforma no produto, ela tem um NOx maior, então eu digo que ocorreu uma oxidação. E já com uma outra espécie, nós classificamos ela como de redução, quando neste processo, o átomo ou íon, a espécie aí no caso, tem uma redução no seu NOx, quer dizer, enquanto o reagente, aquele átomo ou íon, tinha um NOx, quando ele vira produto, ele tem um NOx menor, então a gente diz que houve uma redução. Até mais fácil de guardar aqui, Reduziu é uma redução. Portanto, para uma dada reação química, antes de mais nada, a gente deve determinar o NOx de cada uma das espécies, para saber se é ou não uma reação redox. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O zinco sólido, metálico, reage, numa solução com sulfato de cobre e ocorre, de formar o cobre metálico, ele estava na forma iônica aqui, e eu formo o sulfato de zinco. Pelas regras que a gente viu, de NOx, como que a gente vai atribuir o NOx para cada uma dessas espécies aqui? Eu corto o sulfato, porque era sulfato antes, continua sulfato depois, então não houve mudanças. O que acontece? O zinco tem NOx zero, uma substância simples na forma metálica. O cobre é um íon monoatômico, então o NOx é a própria carga desse íon. Do outro lado, o cobre agora, de íon, ele foi para a forma metálica, Então, sólido, ele virou uma substância simples metálica, então passa a ser zero. E o zinco, que era o metal, estava na forma metálica, o NOx zero, aqui ele vai para íon 2+, então o NOx passa a ser mais 2. Observem que houve alteração. O zinco era 0, passou a ser mais 2. O cobre era 2, passou a ser 0. Só o fato de eu identificar que houve alteração de NOx de pelo menos uma espécie já me permite classificar essa reação como uma reação redox. E eu consigo também, aqui pelos NOx, identificar quem oxida e quem reduz. É um processo redox, de redução e de oxidação. Então, o zinco de 0 foi para 2, houve um aumento no NOx, algébrico aqui no caso. Então, se aumentou o NOx, é uma oxidação. O zinco está oxidando. E o cobre de 2, reduzindo para 0, é uma redução. Reduzir o NOx é uma redução. Importante frisar aqui que reações redox sempre são concomitantes, o que significa, nunca pode acontecer só oxidação ou só redução. Os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Se alguma espécie está oxidando, com certeza, pelo menos uma outra deve estar reduzindo.
não pode nunca ter só oxidação ou só redução. As duas devem acontecer ao mesmo tempo. Outro conceito importante também acerca disso é agente oxidante ou simplesmente oxidante e agente redutor ou simplesmente redutor. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. O ferro reage com ácido clorídrico para produzir hidrogênio, gás hidrogênio e cloreto de ferro. Determinação do NOx de cada um. Né? O ferro metálico, substância simples metálica, 0. A gente viu nas regras, né, que o hidrogênio normalmente é mais 1, só quando é hidreto metálico que é menos 1. Aquele é mais 1. Se o somatório tem que dar 0, né, uma regra que a gente viu também, então o cloro tem que ser menos 1. Mais 1 e menos 1 dá 0 aqui. Substância simples, 0. O ferro, né, se o cloro é menos 1, tem 2 de cloro aqui, então é menos 2. Esse ferro aqui é mais 2. Para o somatório dá 0. Então, nós temos o NOx de cada uma das espécies aqui. Bom, a gente pode identificar também quem oxida e quem reduz. Ó. O ferro de 0 vai para mais 2, aumento do NOx. Se aumentou o NOx, é uma oxidação. O hidrogênio aqui no caso, ó, ele era 1 positivo, né, e foi para 0. Houve uma redução. O cloro nem reduziu nem oxidou, né? O cloro aqui participa da reação, tudo, mas, né, ele não sofre alteração. Então, o ferro oxida e o hidrogênio sofre a redução. O agente oxidante, ele é a espécie que causa a oxidação de uma outra espécie. Ele é o agente dessa oxidação. Neste caso, ó, o ferro ele está sendo oxidado. Então, quem está causando isso, né, é o HCl, porque se eu deixar o ferro sozinho, isolado, não acontece nada com ele. Ele só sofreu oxidação ao entrar em contato com o HCl. Então, o HCl, né, causou a oxidação do ferro. Então, ele é o agente oxidante. Então, HCl é o agente oxidante, né, desta reação aqui. O mesmo raciocínio a gente pode ter para agente redutor. É a espécie que causa a redução de uma outra espécie. É o agente da redução. Pensando invertido aqui, ó, o hidrogênio está sendo reduzido. É o hidrogênio que sofre redução. Quem está causando, né, esta redução é o ferro, porque se eu tivesse lá a solução de HCl e não tivesse em contato com nada, ele ia ficar na forma de HCl. No entanto, se eu vou lá e jogo um pedaço de ferro ou limalhas de ferro nessa solução, aí o hidrogênio sofre a redução. Então, quem causou a redução do hidrogênio foi o ferro. Então, o ferro é o agente causador desta redução. Então, ó, sofre oxidação. O ferro era 0, foi para mais 2, sofreu oxidação. Quem sofre a redução é o hidrogênio. O cloro não sofre nada, ele era menos 1 e continua menos 1. Então, o hidrogênio é que sofre a redução. De 1, né, reduz para 0 o NOx. No entanto, quando a gente fala de agente, né, e fica uma dica, os agentes sempre são reagentes. Você nunca vai ter um agente oxidante ou redutor como produto. Os produtos são produzidos ao longo da reação. Eles não podem ser agentes de alguma coisa. Os agentes sempre serão os reagentes. E aqui no caso, ó, quem levou à oxidação do ferro foi o HCl. Então não é hidrogênio, é a substância aqui no caso. Não tem como só colocar o hidrogênio aqui. O cloro vem junto, tá? Apesar de não sofrer nada, ele faz parte da substância. Então o agente oxidante, aquele que levou à oxidação do ferro, é o HCl. E o agente redutor, né? Pensando ao contrário, quem provocou a redução do hidrogênio foi o ferro. Então, o ferro é o agente redutor. A gente sempre diz que é invertido, né? Quem sofre oxidação é o agente redutor e quem sofre a redução é o agente oxidante.
com o único cuidado aqui, quando é uma substância, né, ó, sofre redução, é o hidrogênio. Né? Então, o agente oxidante é o HCl, a substância como um todo. Oxidante, então, o agente causador da oxidação. Nele está contido o elemento que sofre redução. E o redutor é o agente causador da redução. Nele está contido o elemento que sofre oxidação. Porque às vezes a substância tem 3 ou 4, né, elementos formando, e um dos elementos ali dentro é que está sofrendo oxidação ou redução. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Hidróxido de ferro 2, esse ferro aqui, né? São duas hidroxilas, então é o ferro 2, reagindo com água oxigenada para produzir o hidróxido de ferro 3, 3 hidroxilas, né? Então esse ferro é um ferro 3. Então, determinando o NOx de cada uma dessa espécie, como é que fica? São duas hidroxilas, então é o ferro 2, né? Esse ferro aqui. Então, o NOx dele é mais 2, porque ele é um íon mais 2. A gente viu regrinhas, né? O oxigênio normalmente vale menos 2 e o hidrogênio vale 1. Só se for hidreto metálico, aí ele é menos 1. Não é o caso, então eu tenho o hidrogênio mais 1. E este somatório aqui tem que dar 0. E dá, né? Se você somar os NOx aqui pela quantidade, dá 0. A água oxigenada é um peróxido. Lembrando que o oxigênio nos peróxidos vale menos 1. E o hidrogênio vale mais 1. Até como o hidrogênio sendo 1, né, chama atenção para o oxigênio ser menos 1, senão o somatório não daria 0. Se você colocar menos 2 aqui para o oxigênio, o somatório não daria 0. Então aqui é um peróxido, é por isso que o oxigênio é menos 1. Aqui hidróxido de ferro 3, o ferro passa a ser mais 3, o oxigênio continua sendo menos 2 e o hidrogênio mais 1 aqui no caso. Então veja, o ferro de 2, né, foi para 3, houve um aumento no NOx. Quando aumenta o NOx é uma oxidação. Este oxigênio aqui, esse não, esse era menos 2 e continua menos 2 aqui do outro lado. Esse oxigênio aqui do peróxido era menos 1. Tá? Então, todo o oxigênio, tanto esse quanto esse, ó, todos eles viram hidróxido de ferro 3. Então, esse oxigênio aqui foi para menos 2. Então, de menos 1 para menos 2, houve uma redução no NOx. Então, é um processo de redução. Como é que a gente classifica, então, as espécies? Ó? Quem sofre oxidação e quem são os agentes? Bom, agente oxidante é aquele que provoca a oxidação. Então, quem está provocando a oxidação disso daqui? A água oxigenada. Porque se tivesse daqui sozinho não ia acontecer nada. Ao entrar em contato com a água oxigenada, ela foi o agente causador da oxidação desse ferro aqui. Então, a água oxigenada é o agente que causa a oxidação. Pensando do outro jeito, o agente redutor é o hidróxido de ferro 2, tá? Porque a água oxigenada isolada, né, não ia acontecer nada. A hora que eu coloco em contato com o hidróxido de ferro 2, sofre redução. Então, o agente que levou à redução desse oxigênio aqui foi o hidróxido de ferro 2. Lembrando que os agentes sempre são reagentes. Essa espécie nunca poderia ser um agente, nem oxidante, nem redutor. Tá? E quem sofre oxidação é o ferro. É mais fácil aqui, né, de visualizar. E quem sofre redução é esse oxigênio aqui, pertencente à água oxigenada. É assim que a gente faz esta classificação. Valeu, pessoal. Até a próxima.